Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta terça-feira buscando sempre em Deus a condição certa para enfrentarmos toda e qualquer situação da vida. A partir desse mês de fevereiro, estaremos ministrando sobre a oração e a nossa confiança no Senhor. Teremos como base o Salmo 34, porque entendemos que quando nós oramos e buscamos a direção de Deus, seja qual for a área das nossas vidas, provamos da bondade do Senhor que responde às nossas orações e nos dá a vitória que nós necessitamos. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui diante de Ti como igreja. Somos Teus servos, Teus filhos, alcançados, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e caminhamos sempre, Deus, firmados em Ti. O nosso coração, a nossa mente são fortalecidos, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Diante de Ti, nesta hora, te pedimos que o Senhor, Pai, esteja falando profundamente aos nossos corações aquilo que nós necessitamos ouvir nesta hora. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 34. Teremos do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Quando nós olhamos os escritos de Davi, podemos perceber que não é alguém escrevendo sobre determinadas situações e não está inserido nessas realidades. Davi é alguém que, quando escreve, baseia os seus escritos naquilo que ele teve de experiência com Deus. E não é diferente desse Salmo 34, onde Davi passa por uma determinada experiência, onde a sua vida estava em perigo, e Deus deu a ele a forma certa de agir diante de toda aquela situação. Deus deu ao seu filho a estratégia correta para que ele pudesse sair daquela realidade com vida e pudesse continuar caminhando para aquilo que era o projeto de Deus em ser rei de Israel. E quando nós olhamos para este salmo, um salmo que fala sobre a importância da oração, um salmo que fala que quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos humilhamos diante dele, ele é um Deus gracioso para ouvir as nossas orações. Mas precisamos entender a forma como Davi relata a experiência que ele teve com Deus diante dessa situação. E ele inicia este salmo demonstrando que vale a pena confiar no Senhor. Porque quando nós percebemos essas realidades, é Deus tratando o nosso coração, é Deus nos mostrando, é Deus direcionando que nós
podemos orar, podemos confiar nele, e ao confiarmos nele, podemos viver uma vida segura, firme, no lugar certo. Nesta hora, nós queremos meditar sobre quando confiamos em Deus, colhemos bons resultados, por isso louvamos ao Senhor. Quando nós confiamos em Deus, quando nós não queremos agir firmados no nosso coração, nós colhemos bons resultados, porque os resultados não vêm do nosso braço, não vêm da nossa capacidade, mas os resultados vêm do próprio Senhor. E em primeiro lugar, irmãos, nós queremos dizer que sempre temos motivos para louvarmos ao Senhor. Diante disso, nós precisamos fazer um questionamento. Por que louvamos ao Senhor? Porque quando nós olhamos a questão do louvor, o louvor não pode estar simplesmente só presente no momento que nós estamos na igreja. Não, todos os dias é momento de nós adorarmos a Deus, todos os dias é momento de nós contemplarmos a vontade de Deus, todos os dias é dia de nós engrandecermos a esse Deus que nos deu o privilégio de nós sermos salvos, todos os dias. Por que nós louvamos a Deus? Porque nós temos experiência com Ele todos os dias. Davi, ele demonstra aqui, nesse início deste salmo, que Deus o livrou dos seus temores. Davi, diante daquela situação, ele teve medo das coisas não saírem da forma certa. Davi, diante daquela situação, ele busca em Deus, ele clama ao Senhor, e Deus responde a sua oração. Por isso ele inicia o salmo louvando a Deus. Quem tem experiência com Deus, quem vive sempre na presença do Senhor, reconhecendo que é o Deus da sua vida, sempre terá no seu coração motivos para louvar o nosso Deus. E Davi demonstra isso. Por isso, seja qual for o medo que nós estivermos passando neste momento da nossa caminhada, o Salmo está nos demonstrando que nós podemos orar e nós podemos confiar em Deus. E Deus irá responder às nossas orações. Nós cremos que aquilo que parece impossível ao homem não é impossível a Deus. E quando nós oramos, e quando nós ouvimos a resposta de Deus, o nosso coração se enche de gratidão e temos prazer de cantar louvores ao seu nome com todo o nosso ser. Se você hoje tem temor do futuro, daquilo que pode ou não acontecer, faça uma reflexão da sua vida. Olhe um pouco para a sua história. Podemos perceber que nós já enfrentamos determinadas realidades da nossa existência e não foram poucas as vezes que nós ficamos com medo, mas também foram os momentos nos quais nós buscamos ao Senhor e Deus respondeu a nossa oração. Deus cuidou de nós. Deus nos deu aquilo que nós
precisávamos. Não será diferente no momento de hoje. Deus é o mesmo. Ele ainda nos ama e sempre vai nos amar. Por isso, confie no Senhor e sempre tenha um coração grato, um coração de quem adora, de quem tem experiência com o nosso Deus. Em segundo lugar, irmãos, o versículo 2 nos fala que louvamos a Deus porque Ele fala conosco. Olha bem o que nos diz o versículo 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, pois humildes o ouvirão e se alegrarão. O salmista está dizendo que aquele que tem humildade no seu coração, ele tem alegria, prazer em ouvir a voz de Deus. E como isso é importante nos nossos dias. As pessoas estão buscando constantemente respostas para determinadas circunstâncias. Mas o salmista ele demonstra que aqueles que se prostram diante de Deus, aqueles que buscam sabedoria, discernimento, entendimento para fazer as escolhas sobre as suas vidas e as vidas daquelas pessoas que estão próximas delas, esse ouve a voz de Deus, esse ouve o direcionamento de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, seja em Gênesis e até Apocalipse, Deus sempre está falando com o seu povo, Deus sempre está falando com os seus filhos, com a sua igreja, Deus sempre está ministrando. E a palavra de Deus nos fala que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Elas ouvem e elas estão atentas à sua voz e seguem aquilo que lhes é proposto. Isso acontece porque essas mesmas ovelhas são aquelas que têm a confiança de que o pastor irá sempre levá-las ao lugar seguro. Nós adoramos a Deus, nós louvamos ao nosso Deus, porque Deus ministra constantemente a sua palavra. Deus fala as nossas vidas. Nós não estamos órfãos da voz de Deus. Não, irmãos. Algumas vezes, algumas pessoas, por desejarem viver no pecado, por desejarem viver no prazer, que é aquilo que o mundo, o diabo e a nossa própria carne pode oferecer, ele menospreza a voz daquele que pode mudar toda e qualquer situação. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que fala à sua igreja. É um Deus que direciona a sua igreja. É o Deus que direciona a minha profissão, a sua profissão. É o Deus que direciona a minha família. É o Deus que direciona a sua família. Seja qual for a esfera da vida, seja qual for as escolhas que nós precisamos fazer, a palavra de Deus sempre tem a resposta certa. Esta mesma palavra nos garante que, se nós colocarmos aquilo que nos é ministrado através da palavra em prática, seremos mais do que felizes.
quando nós meditamos nesta palavra de dia e de noite, nós somos como a árvore plantada perto do ribeiro, que no momento certo dá o seu fruto. Por isso, as vitórias que nós temos alcançados por ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra é motivo para nós adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E por último, irmãos, quando nós pensamos com relação à questão daquilo que Deus realiza no meio do seu povo, quando Deus chega e trata a minha vida, quando Deus chega e fala ao meu coração, quando eu ouço a sua voz e quando eu alcanço a vitória, eu preciso prestar culto juntamente com os meus irmãos na fé. Olha bem o que diz o versículo 3: engrandecei o Senhor comigo. Davi está fazendo um convite. Venha comigo engrandecer o nome de Deus. Venha comigo louvar ao nosso Deus. Venha comigo adorar a Deus, porque as vitórias que eu tenho alcançado, elas não são só minhas. As vitórias que eu tenho alcançado são vitórias também do povo de Deus. E ele continua: e todos a uma lhe exaltemos o nome. Deus tem nos abençoado. Deus tem derramado as suas infinitas bênçãos sobre as nossas vidas. E quando nós alcançamos a vitória, não alcançamos simplesmente porque tivemos a condição de realizar. Não. Nós, como igreja, primeira igreja presbiteriana em Queimados, e todos aqueles que buscam a face de Deus, quando buscamos ao nosso Deus e recebemos a vitória, temos que ter a certeza que são várias pessoas que estão orando por nós constantemente. As vitórias que eu tenho também são resposta de oração dos meus irmãos. Quando alcanço vitórias, é porque determinadas pessoas também estão orando pela minha vida, pela tua vida. Aqueles que se colocam como intercessores, aqueles que se colocam na brecha para estarem clamando por cada um de nós. Ao alcançarmos a vitória, como igreja unida, nós estaremos louvando e adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Uma igreja que louva, uma igreja que adora, uma igreja que exalta, que engrandece o nosso Deus, é uma igreja que agrada. Por isso, aqui, irmãos, neste lugar, a primeira igreja presbiteriana em Queimados é lugar de nós adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, porque Deus tem ouvido as nossas orações e tem concedido as vitórias que nós necessitamos. Quando nós vivemos esse projeto de Deus, coisas boas acontecem conosco. Esteja sempre atento a isso. Sempre cuidadoso com esta realidade. Primeiro, é Deus que nos livra dos nossos temores. Por isso nós louvamos e o adoramos. Segundo, quando nós vencemos as nossas lutas,
porque Deus falou ao nosso coração e Ele fala, nós bendizemos o seu nome. E por último, irmãos, Deus tem prazer, presta atenção nisso, Deus tem prazer, Deus se alegra quando nós estamos juntos, louvando e engrandecendo o nome dele. Por isso, como diz o Salmo 33, é neste lugar que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus nos abençoe. Senhor, nesta hora, Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, porque entendemos que tu és um Deus que cuida dos seus filhos, Pai. É um Deus que cuida dos nossos corações. E quando nós tememos diante de determinadas realidades, como Davi temeu, nós buscamos a Ti, Senhor. E ao buscarmos a Ti em oração, Senhor Deus, trata o nosso coração. E quando nós menos, Pai, imaginamos, a nossa confiança em Ti está trazendo para nós o alívio necessário, a força necessária, a coragem para podermos continuar. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala, é um Deus que ministra, é um Deus que trata a sua igreja através da sua palavra. Por isso nós confiamos em Ti. E ao confiarmos em Ti, nós colhemos os resultados certos. E continue, Deus, a nos abençoar. Porque esta igreja, Pai, é uma igreja que tem entendido, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que nós precisamos continuar juntos, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. As pessoas que estão aqui, neste lugar, sempre têm prazer, alegria de estar juntamente com os irmãos. E isso, Deus, é resultado, Pai, da obra do Teu Santo Espírito sobre a vida dos Seus filhos. Sempre parte de Ti, Senhor. Sempre é o Teu cuidado para com as nossas vidas. Por isso nós temos o coração, os nossos corações gratos a Ti. É no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do